Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo Costa, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo? Perfeitamente, Excelência. Tanto na condição de testemunha como de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade. Eu vou adverti-lo que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente. Além disso, o senhor perde seu acordo, certo? Correto, perfeito. Dito isso, então, passo ao Ministério Público para as indagações. Boa tarde, seu Paulo Roberto. Boa tarde. Paulo Roberto, o senhor foi diretor de abastecimento da Petrobras, correto? Perfeitamente. Em que período, seu Paulo Roberto? 2004, maio de 2004 a abril de 2012. Certo. Consta que nesse período, mais especificamente a partir dos anos de 2006, havia um cartel de empreiteiras que atuava no âmbito das contratações da Petrobras. O senhor pode explicar objetivamente isso? Posso. Na minha área de abastecimento, quando eu entrei em 2004, a gente não tinha nem projetos de grande vulto, nem orçamento para executar. A Petrobras, naqueles anos, o direcionamento dos projetos da Petrobras eram quase que exclusivamente para a área de exploração e produção. Mas aí, a partir de 2006, houveram necessidades de várias ampliações de refinarias existentes, e principalmente na área de qualidade de produto de gasolina e de diesel. E também aumentar a capacidade de processar petróleo pesado. Então houveram investimentos significativos na área de abastecimento. Não eram os maiores que o da área do EIP, o do EIP sempre eram os investimentos maiores, mas eram investimentos vultuosos. E a partir então dessa data é que eu vim tomar conhecimento da formação do cartel das empresas. Porque até então eles não tinham interesse na minha área, então não tinha projeto nem orçamento. Certo. O senhor se lembra quais eram as principais empresas que participavam desse cartel? Sim, senhora. Odebrecht, o TC, Queiroz Galvão, Camargo Correia, ou seja, as principais empresas dentro do cadastro da Petrobras do grupo chamado Grupo A, as maiores empresas de engenharia que estavam cadastradas na Petrobras. O senhor saberia dizer se havia uma divisão das obras entre essas empresas? Pelo que me foi dito pelas empresas, sim. Eles se reuniam, eu nunca participei desse tipo de reunião, mas eles se reuniam e, de acordo com a possibilidade de cada empresa naquele momento ou o local geográfico, eles faziam a divisão das obras. Isso me foi dito. No âmbito dessa reunião, então, das empreiteiras, havia também pagamento de propina para os diretores da Petrobras? Havia. O senhor sabe como que funcionava? Pode explicar como funcionava isso? Posso. Dentro da área de abastecimento, vamos dizer, os valores eram de 1%, às vezes menos de 1%, para o PP, e nessas obras, que eram todas conduzidas pela área de serviço, tinha de 1 a 2%, normalmente 2% para o PT. Como que se dava o direcionamento desses valores para o PP e para o PT? Pelo que eu já falei nos meus depoimentos anteriores, né, para o PP, quem coordenava e controlava isso era o deputado Zé Janene, e me foi dito, né, por ele, pelo Alberto Youssef, que quem controlava esses valores pelo PT era o seu Vacari. O senhor também recebia das empreiteiras pagamento de vantagens indevidas? Eu recebia não das empreiteiras, recebia através do Zé Janene e depois do Alberto Youssef, não diretamente pelas empreiteiras, sempre passava por eles primeiro. Qual que era o percentual que o senhor recebia, seu Paulo Roberto? Normalmente dentro desse, quando se pagava 1% para o PP, 60% era para o partido, 20% era para despesas e 20% eles me repassavam. Certo. O senhor disse então que recebia por intermédio ou então do seu José Janene ou por intermédio do senhor Alberto Youssef. Isto. O senhor tinha contato com os executivos dessas empreiteiras ou não? Eles tinham contato permanente comigo, mas não era contato, se tive conversa de valores ilícitos, eu não me recordo, talvez tenha tido alguma conversa, mas muito pouca. Mas os contatos eram em relação às obras, né? Então eu tinha acompanhamento muito de perto dessas obras todas, que no final eram muito importantes para a Petrobras e foram todas concluídas, da parte de qualidade.
e na parte das refinarias principais, que seria o Comperj e a Renest, eu saí da empresa em 2012 e a Renest estava com 9% de realização física, o Comperj, se eu não me engano, alguma coisa como 15%, 18% de realização física. E as empresas só pagavam valores ilícitos para o partido, que depois repassava uma parte para mim, de acordo com a medição do serviço. Então, de vez em quando a gente vê até, Paulo Roberto recebeu o valor dos contratos todos aqui da Renest. Eu não recebi porque eu saí da empresa em 2012 e, como eu falei, a Renest estava com 8%, 9% de realização física. Então, até a completação dela, eu já estava fora da empresa e não cheguei a receber nada. E nem deveria receber. Eu recebi só alguns atrasados que tinha do tempo ainda que eu estava lá como diretor. O senhor mencionou então que recebia por intermédio ou do seu José Janine ou do seu Alberto Youssef. O senhor recebia isso em dinheiro no Brasil, mediante contas no exterior? Como que era? Em relação às empresas de modo geral, aqui no Brasil repassavam, e no exterior teve repasse no exterior, principalmente, conforme consta já dos meus depoimentos anteriores, repasses da Odebrecht em contas no exterior. O senhor se recorda de quais contas eram direcionados os valores para suas contas no exterior? Não, eu já tenho depoimento, mas eu já não me recordo. Mas tem um depoimento meu específico aí. Essas contas todas foram abertas por uma pessoa que foi me indicada pelo Rogério Araújo da Odebrecht, chamado Bernardo Freiberhaus, acho que esse é o nome dele. E ele que tinha procuração para abrir as contas, movimentar essas contas lá no exterior. Procuração do senhor? Procuração minha. Quando existia, seu Paulo Roberto, consórcios entre empresas nas obras da Petrobras, ambas as empresas pagavam propina? Como é que era? Normalmente, quando tinha consórcio, tinha uma empresa líder. Normalmente, e essa empresa líder é que ficava responsável por esses pagamentos. Isso era vamos dizer, o normal. Pode ter algum outro caso diferente, mas o normal era conduzido pela empresa líder do consórcio, que eu me recordo. O senhor mencionou sobre os pagamentos no exterior, especificamente a empreiteira Odebrecht. Teve alguma outra empresa que efetuou pagamentos no exterior para o senhor? Teve, também consta nos meus depoimentos aí foi através do Fernando Soares, e alguns valores, acho que foi da Queiroz Galvão, se não me falha a memória. Tem um depoimento específico sobre isso também. Quando o senhor recebia esses valores de vantagens indevidas no Brasil, como que era entregue dinheiro em espécie? Em espécie. O senhor fazia alguma outra espécie de contratação por empresa de fachadas ou era só dinheiro em espécie? Não, era em espécie, e aí depois que eu me aposentei da Petrobras, eu abri uma consultoria e tinha vários contratos legais, mas tinha alguns contratos que eram só para receber dinheiro que tinha ficado pendente aí do tempo que eu era diretor. Então, nessa época, eu tive contrato com a Camargo Correia, com a Queiroz Galvão e outras aí, que eu não me recordo agora. Mas era para receber valores indevidos do tempo ainda que eu estava na diretoria. Correto. Obrigado, seu Paulo Roberto. Nada pois não. O assistente de acusação tem perguntas? A defesa de Marcelo Odebrecht tem perguntas? A defesa de Fernando Aires tem pergunta? A defesa de Ademir Bendini tem perguntas? A defesa de André Gustavo tem perguntas? A defesa de Antônio Carlos tem perguntas? A defesa de Álvaro Gales. Certo. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Pode interromper a gravação.